Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou João Henriques e hoje a gente vai conversar sobre do velho ao novo normal. Oi, Beth. Bem, boa tarde. Boa tarde. Eu primeiro apresento os meus convidados, falando um pouco sobre Elizabeth Cavalcante dos Santos, que é mais conhecida como a professora Elizabeth ou Beth da UFPE. Beth, ela é doutora em administração pelo programa de pós-graduação em administração lá da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestra em administração pelo programa de administração da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, que é o PROPAD. Bacharela em administração do campus do Agreste, da UFPE. E hoje é professora adjunta também do campus do Agreste, na UFPE. Engraçado essa volta que foi dada, né? Saiu do campus do Uhum. Agreste, é cria do campus do Agreste e voltou ao campus do Agreste como professora. Mas também é professora da pós-graduação, é o programa de pós-graduação em Gestão, Inovação e Consumo, funciona lá na UFPE Caruaru. E ela é professora e coordenadora do grupo Vivências. Certíssimo. Ótimo. A Elizabeth, Beth, ela foi a professora homenageada da minha turma. A gente conheceu ela quando ela estava como professora substituta, ainda lá no comecinho. Acho que ela ainda fazia o mestrado, eu tinha Estava terminado o terminando. mestrado. Pois é, e aí ela entrou como professora substituta na UFPE e deu uma aula. Primeiro que quando ela chegou na sala de aula, a gente achou que era uma nova aluna. A gente já estava ali perto dos últimos, dos últimos períodos, então a gente achou que era uma nova aluna. E de repente a nova aluna foi para frente da sala e começou a dar aula e trouxe muitas experiências que a gente não tinha vivenciado até então, que foge um pouco daquele roteirinho padrão de o professor chegar, dar slides ou dar um conteúdo e pronto. Era uma coisa muito mais debatida, a gente conseguia debater mais os assuntos, trazer mais os assuntos para um aspecto pessoal, para o aspecto nosso, na profissão que a gente estivesse exercendo, estágio e etc. E trazendo, inclusive, dinâmicas, o que favoreceu muito para que a gente construísse o nosso conhecimento. E aí, a Beth, ela estuda até hoje muito dessas práticas organizacionais, práticas de resistência, essas questões que são mais ligadas às desigualdades e poder. E aí, puxando já para o assunto da live, hoje em dia a gente fala muito sobre, nesse contexto organizacional, sobre como vai ser o mundo pós-pandemia. Todo mundo está um pouco meio que com medo de como é que vai ser. E aí eu fui dar uma busca sobre a questão do que todo mundo fala sobre o novo normal. Quando você busca novo normal já no Google, você já vê matérias da época, do UOL, da Folha de São Paulo, já tratando sobre esse tema, tentando fazer com que a população entenda como é que vai ser esse novo normal da gestão depois da pandemia. Então, por exemplo, na época, já no dia 16 de junho, eles falavam que o novo normal já chegou e que profundas mudanças de valores e mentalidades já eram possíveis de serem vistas decorrentes da pandemia. No UOL, no dia 29 de junho, eles também já falavam que na retomada ao trabalho, as pessoas já podiam esperar o novo normal. Na Folha de São Paulo, no dia 27 de junho, o título era O Novo Normal. Então, a gente já começa esse diálogo de hoje, que inclusive fala do velho ao novo normal em gestão, saberes populares e resistências no organizar. Beth, o que é que você entende por normalidade? O que é que você entende por esse velho e esse novo normal? O que é isso tudo? Massa, vou falar sobre isso, mas antes eu queria agradecer por estar aqui, por esse convite maravilhoso para participar desse Eu que projeto, agradeço. que eu tenho acompanhado assim de perto, porque eu acredito muito nessas propostas que aproximam, né, a comunidade do que a gente vem discutindo no meio científico. Eu acho que isso, inclusive, faz parte desse novo normal, né? A gente precisa adotar essa prática com urgência dentro do nosso campo, né, da administração, da academia, de uma forma geral. Uhum. Pois bem. Então, e agradecer também essa apresentação tão linda, meu Deus, lembrando essa época
que eu comecei a dar aula na graduação e que eu estava ali sem saber muito bem o que fazer e resolvi compartilhar experiências e deu super certo e até hoje eu estou fazendo isso. Pois é, e só fazendo um adendo em relação a essa questão, a gente até comentou sobre isso no sentido de como você era lembrada. Você colocou uma caixinha de perguntas, né, de quem era a Beth, como você era lembrada, e aí vem muito isso. O quanto você impactou e impacta a vida de muitas pessoas, centenas de alunos que passam por ano ali no núcleo de gestão, né, da UFPE, e aí você termina sendo muito lembrada por isso. Não só você, outros professores, mas professores que realmente impactaram na nossa vida de uma forma muito positiva, sabe? Então, essa apresentação não foi nada perto do quanto que você nos impactou, e eu digo isso em referência a toda a minha turma, que inclusive lhe homenageou, né? No final da nossa jornada. Sim, turma muito querida, por sinal. Muitas amizades ficaram daquela turma. Sim, mas vamos lá, né? Entrar no assunto, então, essa coisa da normalidade. Quando o João Henrique me convidou para fazer essa live, ele me deixou bem à vontade para escolher um tema, né? E aí eu escolhi a coisa dos saberes populares. Mas aí eu lembrei de um texto que eu li recentemente, que falava sobre essa questão da normalidade, né? Mobilizando umas teorias aí que eu venho estudando. E aí eu fiquei tão interessada nessa discussão que aí eu disse, não, vamos tentar brincar aqui com a noção de normalidade, vamos trazer esse debate também. Aí ele super topou. E aí eu achei ótimo. Essa leitura que eu fiz recentemente é de um texto que está publicado na Gestão em Sociedade, de dois professores, o Alexandre Faria e o professor Marcelo Bispo. Esse texto, ele traz um termo que é pandemia da normalidade. Eles fazem um questionamento sobre o seguinte: a gente está o tempo todo dizendo que a gente quer voltar à normalidade, né? Muita gente, de vez em quando, pega falando isso, espero voltar ao normal, espero que a normalidade volte. E aí, nesse texto, eles resolvem problematizar essa ideia de normalidade. E aí eles colocam lá, será que é interessante voltar a esse normal mesmo? Será que esse normal vale a pena? Será que ele precisa ser tão desejado assim? E aí eles falam que, na verdade, essa ideia de normalidade ela é muito nociva. Ela é tão nociva quanto o Covid-19, por isso que eles chamam pandemia da normalidade. Né? E eu achei isso sensacional. E eu disse, não, eu quero falar sobre isso na live. Então, aí, vamos lá. O que é normal, né? Eu vou aqui tentar ser bem didática, como uma professora, né? A pessoa é professora, quer ser didática sempre. Mas o que eu entendo por normal? Eu entendo que o normal, estava dizendo ao João Henrique antes, o normal é uma construção social, né? É algo que a gente constrói para viver em sociedade. E aí, quando a gente fala de normalidade, a gente está falando também de normas sociais, né? Ou seja, aquilo que nos permite viver com certa ordem, né, com os demais. Bom, dito isso, a normalidade nos remete muito à ideia do que é aceito, né, do que é bom, né? A gente relaciona muito a ideia de normalidade com isso, o que é aceito, o que é bom. Só que aí, enquanto a construção social, a gente pode problematizar isso, né? Porque não é a única verdade aí, né? Não é uma coisa universal. Na verdade, as teorias que os professores mobilizaram lá naquele artigo que eu comentei inicialmente, e que são as teorias que eu venho lendo muito sobre, que são as teorias decoloniais, que falam sobre colonialidade, elas vão dizer que, na verdade, essa normalidade ela tem como base as classificações sociais, né? E classificações sociais, elas são um negócio sério, minha gente. Porque é quando a gente encaixa as coisas em caixinhas, né? Classificar é colocar em caixinhas. E para certas coisas é super tipo a gente colocar em caixinhas, né? Mas quando a gente está falando de ser humano e de sociedade, aí a gente cria hierarquias de poder, aí a gente começa a trabalhar com essa coisa do poder, né? Então, que hierarquias são essas e que classificações são essas que constituem aí essa ideia de normalidade? Homem e mulher, quando a gente pega esse marcador gênero, né? A gente classifica as pessoas como homem ou como mulher. E isso é um marcador básico, né? Para a gente identificar qualquer pessoa como um sujeito, a gente primeiro classifica ela como homem ou como mulher. É um marcador primário, né? Os estudiosos a gente pode usar o marcador de sexualidade também, né, e classificar como homossexual ou heterossexual,
marcador de raça, branco, não branco. E aí qual é o problema da gente classificar assim? Percebam que quando eu classifico assim, eu estou sempre dizendo ou é um ou é outro, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Eu estou excluindo outras possibilidades, né? Eu estou negando outras possibilidades. Então, essa nossa ideia de normalidade, ela passa muito por isso, sabe? Por a gente colocar as coisas em caixinhas, negando as diferenças. Então, isso é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente poder entrar em gestão daqui a pouco. E outra coisa também é que quando a gente classifica, né, ou uma coisa ou outra, a gente também cria hierarquias de valor, né? A gente coloca uma coisa acaba sendo vista como melhor que a outra, sabe? Prioritária. Isso, acaba tendo privilégios em detrimento do outro, tá? E a gente vê muito discussão de raça, de gênero, né? Pois bem, então eu coloquei tudo isso, assim, falei de uma forma geral, tá? Para a gente poder entrar na coisa da gestão, né? Porque eu queria discutir, na verdade, o que é normal em gestão. Só um PS, Beth, em relação a essa questão também que eu achei sensacional. Só porque me lembrou essa questão do binário, do gênero ou da sexualidade, me lembrou um livro muito legal, inclusive tem uma live já pré-agendada para agosto, sobre sexualidade, e aí tem um livro muito legal que fala justamente dessa questão binária. Ele fala dos 50, não são os 50 tons de cinza, mas ele fala dos múltiplos tons de cinza que existem entre o branco e o preto, da gente julgar o que é hétero, o que é homo, e no meio disso tudo aí tem tantas outras versões, tem tantas outras possibilidades, que essa visão dicotômica, essa visão tão binária, essa visão de tentar enquadrar rótulos na sociedade, termina sempre excluindo grupos, excluindo pessoas que deveriam ser ouvidas ou incluídas e etc. Só porque eu lembrei disso daí quando você falou do binário, e aí já para puxar o gancho, tem um livro, eu vou colocar o livro na legenda, porque eu vou tentar achar, mas é um livro muito bom que fala justamente sobre essa questão da necessidade da gente não ficar rotulando sempre, porque sempre vai estar excluindo algumas pessoas. Mas aí volta a palavra para você. Acho perfeita, porque me lembrou também de outra coisa, que quando a gente trabalha com essa lógica de classificação binária, né, que é normal da gente trabalhar com essa lógica de classificação, a gente exclui essas outras possibilidades que estão aí no meio termo, né? E a gente, quando exclui, considera não normal, né? Que eu acho que esse é um ponto importante aqui dentro da nossa discussão, né? Então, pensando em termos de sexualidade, por exemplo, né? O que não é heterossexual e o que não é homossexual. A gente tem aí a bissexualidade, a gente tem a pansexualidade, a gente tem intersexualidade, a gente tem um mundo de possibilidades, né? Eu só estou falando desse marcador de sexualidade. Em gênero também a gente tem outras coisas aí nesse meio termo entre homem e mulher. E aí essas outras possibilidades são vistas como não normal, né? Então isso é um ponto importante até para a gente falar também sobre gestão, sabe? E aí, como indicação de leitura, eu acho que o livro da Judith Butler é uma boa para discutir principalmente essa questão da sexualidade, né? Problema de gênero. Acho que é um livro sensacional para discutir isso. E ela fala de gênero e sexualidade, então ela vai fazer toda uma desconstrução e a gente fica, meu Deus do céu, que maravilhoso. Pois bem, então, falei assim de forma geral para a gente entrar na questão da gestão, certo? Porque teve uma live aqui no teu projeto, que foi com o Luiz Sebastião. E eu lembro de um termo que vocês usaram muito interessante, foi as organizações são mini-sociedades, foi isso que vocês falaram. Não sei se tu estás lembrado. E aí eu guardei isso, porque faz todo sentido, né? Aquelas coisas que a gente sabe, mas sempre que a gente é lembrada, a gente fica, eita, é mesmo, né? Verdade. É verdade. Então, esse termo, essa ideia, né, de que as organizações são mini-sociedades, nos vai ajudar a entender porque é importante, né, fazer essas discussões mais amplas para a gente entender as organizações, né? Então, quando a gente está questionando essa ideia de normalidade que a gente tem em sociedade, é porque isso reflete e repercute nas organizações. E a gestão, ela tem um papel fundamental aí na reprodução dessa ideia de normalidade, né? Então, é muito normal
é muito comum, não vou nem usar termo normal, mas é muito comum na gestão que as diferenças, né, ou seja, aquilo que está entre os binários, né, não seja acolhida, né, isso é algo muito comum que a gente vê. Então, é normal até dizer que na gestão, né, que a gestão não acolhe as diferenças, apesar dela falar muito sobre diferenças no discurso, né, sobre diversidade. Então, no discurso é tudo sempre muito bonito. Agora, na prática, quando a gente vai olhar as práticas de gestão efetivamente, né, a gente começa a ver as contradições. E aí eu lembro assim, de vários casos, por exemplo, de empresas que não contratam pessoas trans, né, de empresas que não contratam pessoas negras que assumem um certo padrão estético dessa identidade social, né? Então, cabelo, Black Power, conheço assim de dizer nome. Eu não vou dizer nome aqui, né, porque seria antiético, mas é muito fácil você encontrar esses exemplos, né, dessas empresas que não acolhem essa diferença, de fato. Expressões de feminilidade também, que não são acolhidas dentro de algumas organizações. E aí isso está muito claro em práticas de recrutamento e seleção, de práticas de gestão de carreira, né? A gente vê essas desigualdades muito claramente nessas práticas de gestão. E aí, principalmente sobre a questão da sexualidade, eu queria indicar a leitura da tese de Diego Costa, que é uma tese maravilhosa que fala sobre como nós, administradoras e administradores, desde a nossa formação, somos levados a performar uma sexualidade particular, que é a heterossexual. Ele vai dizer que, na verdade, a gestão, essa ideia que a gente tem sobre gestão, sobre administração, ela é heterossexual, ela é heteronormativa, na verdade, né, que é o que ele vai dizer. E isso desde a formação, porque a gente, desde lá da faculdade, da graduação, a gente tende a olhar com certo, sabe... Desdém. Desdém, exatamente. A gente olha com certo desdém aquilo que não performa a heterossexualidade. Sabe? É uma tese maravilhosa que eu gosto muito de discutir nas minhas turmas. Pois bem, então a gente vê um padrão aí de gestão, né? A gente vê um padrão de gestão branco, heterossexual, né? E masculino. Então é muito forte isso. Inclusive, nessa tese que eu citei, o Diego, ele fala o seguinte, que quando a gente pensa no administrador, a gente pensa naquele homem de terno sério, né? E a gente associa a seriedade ao terno, né? Ao gênero, é um homem, a cor, é um homem branco, e a sexualidade. É um homem que está performando a heterossexualidade. Uhum. Né? Não é um performando a feminilidade, por exemplo. Isso aí, a gente não vê, né? A gente vê, enfim, é isso. Era isso que eu queria dizer, essa questão do padrão de gestão. Não sei se estou me fazendo clara, se eu estou viajando demais. Não, tá claríssima. Inclusive, puxando o gancho também, amanhã, às 11 horas, no YouTube, sai um vídeo, no YouTube do Diálogo de Consciência, sai um vídeo sobre o livro Um Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Esse livro, ele é perfeito. E aí, num dos capítulos, a Djamila, ela fala justamente sobre essa necessidade da gente reconhecer que dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, quantos negros tem, sabe? Eu levei muito para essa questão, você falando daí da administração, da gestão, de um modo que a gente sempre pensa a gestão como sendo uma pessoa branca, homem, hétero, e sempre muito de acordo com os padrões que são impostos de beleza e etc. Mas eu lembrei dessa fala da Djamila porque quantas são as pessoas que a gente conhece que estão em cargo de autoridade, em cargo de poder e que são negras? A gente teve hoje em dia não, mas a gente teve recentemente agora a questão do ministro que caiu. E aí, para além das discussões todas, certo? Dele ter forjado currículo e os outros também forjam e etc. Mas levantou-se um viés ali do racismo, porque seria a primeira vez que a gente teria na linha de frente, vamos dizer assim, no Ministério da Educação, uma pessoa que era negra e aí parece que ficou o burburinho em cima da gestão ficou um pouco maior.
aí levanta isso, mas aí também contrapõe, enfim. Mas a reflexão seria mais essa mesmo, da gente pensar quantos gestores que a gente conhece que são negros, quantas autoridades que a gente conhece que são negras, quantos políticos que estão na linha de frente, que a gente vê que ganha evidência nacionalmente, regionalmente, que são negros. É algo para se repensar. Quantas mulheres. E aí, quando as mulheres chegam nesses cargos, como é que elas são tratadas? Inclusive dentro da própria organização onde a gente trabalha mesmo. Quando uma mulher ela chega num cargo de alto escalão ou de uma hierarquia maior, qual o pensamento que as pessoas têm quando elas conquistam esse cargo? Por que elas chegaram ali? Será que foi por mérito? Sabe? Se questiona muito isso. E aí as pessoas, meio que é muito por isso que você está falando mesmo, de como a gente enxerga o normal dentro da gestão e que eu não vinha percebendo, sabe? Não assim, de uma forma mais... A gente percebe isso, mas não coloca dentro dessa questão do novo normal ou do velho normal. Sim, exatamente. E aí tu falou sobre a questão do ministro, né? E aí uma coisa que eu percebia muito é que até quando as pessoas tentavam ter um olhar mais de... Como é que chama aquela palavra? Quando você é empático, né? Mesmo quando as pessoas tentavam ter esse olhar empático, elas diziam às vezes o seguinte, poxa, ele fez tanta coisa, né? Mas ele é negro e... Enfim, por que ele fez tanta coisa se ele era negro, né? Porque ele mentiu tanto se ele era negro, se esperava outra coisa dele sendo negro. E aí, veja, como essa questão do racismo está tão entranhada na gente. A gente só consegue olhar que ele é negro e a gente cria expectativas, né? Porque ele é negro. E veja que desumano isso, né? Porque se fosse uma pessoa branca ali, a gente talvez não criasse essas expectativas. A gente só ia querer ver o caráter técnico, né? A gente só ia querer ver ele ali exercendo o trabalho dele sem considerar raça. Mas, Verdade. enfim, as minúcias do racismo que estão na gente, né? Não adianta. A gente cresceu numa sociedade que é racista e a gente precisa tomar consciência, né? Dessas pequenas coisas racistas que estão na gente. Verdade. E aí eu queria entrar em outra questão também, ainda dentro dessa discussão sobre gestão e normalidade, que é uma coisa também muito normal que a gente reproduz quando fala sobre gestão, que é a ideia da boa gestão e da má gestão, sabe? Que é outro binarismo aí, né? A gente estava falando dos binarismos antes, mas é outro binarismo. E aí quem discute isso também são aqueles professores, né? Faria e Bispo, que eu tinha comentado inicialmente no texto deles. E aí qual é a ideia que a gente tem da boa gestão, né? A boa gestão, ela busca a modernização das práticas, né? A boa gestão, ela busca um aumento de produtividade para o acúmulo de uma certa quantidade de pessoas, né? Eu diria até acúmulo individual. Mas às vezes tem ali a panelinha, né? Então, enfim, é mais uma pessoa. Mas é um acúmulo de poucos, né? É uma gestão que tem como lógica, né, essa racionalidade instrumental. E aí quando eu falo racionalidade instrumental, o que é, né? É a gente pensar em objetivos, né, e traçar caminhos para alcançar esse objetivo. O problema necessariamente não é esse, tá? A questão é a instrumentalização das coisas e das pessoas, né? Quando a gente coloca esses objetivos acima de tudo, acima inclusive de questões éticas, né, e traça essas estratégias ou esses caminhos para o alcance desse objetivo. E, então, assim, na verdade, eu até acho muito importante que a gente tenha objetivos e trace estratégias. Eu só acho que a gente precisa considerar outras coisas também, né? Então, a grande discussão é quando essa racionalidade instrumental, ela se sobrepõe a outras racionalidades, né? E meio que cega a gente para outras racionalidades. Então, o normal na gestão é isso, é sobrepor realmente uma racionalidade instrumental em detrimento de outras racionalidades, né? E por aí vai, a gente tem várias características dessa boa gestão. Até também, lembrei agora, a questão do corpo-mente, sabe? Porque a gente aprende o quê na graduação em administração? Que
o gestor ou a gestora, né, está ali pensando a organização, né, está trabalhando a mente, e ele vai mandar alguém executar o trabalho, ou seja, executar o fazer. Né? Então, existe essa separação também muito clara entre mente e corpo, entre fazer e saber. Né? Isso caracteriza a boa gestão. E o que é a má gestão? A má gestão é aquela que é tradicional, atrasada, a gente usa logo esses termos, né? É atrasada, é incipiente, não é bem desenvolvida. Enfim, é tudo aquilo que se contrapõe a essa ideia da modernidade, né? A essa ideia da racionalidade instrumental. Enfim, a gente tem essa ideia meio distorcida de boa e má gestão, que eu acho que também é normal pensar assim, na gestão, né? E aí, pode falar. Não, é só porque aí eu fico pensando, tudo isso corresponde ao que a gente tem conversado até agora, corresponde a esse velho novo. Ou melhor, essa velha gestão, esse velho novo é ótimo. Corresponde a essa velha gestão, esse velho pensamento da gestão. E o novo seria o oposto a isso? Você acredita que seria o oposto a isso ou não? O que é que a gente pode esperar, então, desse novo normal? Sim, vamos lá, né? Antes de falar desse novo normal, que aí eu vou entrar na questão mais do resistir, né? Eu queria falar sobre o papel dos saberes populares aí, nessa história. Sabe? Tá, então vamos lá. Só explicando para o pessoal a sua fala sobre saberes populares, e aí eu preparei também aqui um negocinho só para... Porque a Beth falando sobre saberes populares, ela tem total propriedade para falar sobre o assunto. Isso porque dissertação e mestrado dela falam sobre saberes populares, aborda esse tema dos saberes populares. E aí ela trata, geralmente, pelo menos pelo que eu pesquisei, você fala dos feirantes, você fala muito sobre Caruaru, o agreste pernambucano, você fala sobre a cultura popular, o maracatu. Tem artigos que já foram publicados em revistas que são entre as melhores revistas do país, a gente tem Cadernos EBAP, a gente tem na RAC. Então, falar um pouco sobre saberes populares é muito da sua propriedade, tanto que eu não vou nem entrar muito nesse contexto aí, você vai falar, eu vou ficar escutando, assim como todo mundo, aprendendo muito. E aí, justamente é isso, puxar esse gancho para os saberes populares. Você acha que vai ter um maior diálogo entre os saberes populares e a administração a partir de então? Sim, então, vamos lá. Esses saberes populares, deixa eu explicar primeiro o que é que são, né? Para o pessoal entender. E de onde vem? Eles vêm de uma inquietação minha com relação a essa ideia de má gestão, sabe? Que, inclusive, eu vi um comentáriozinho aqui falando que a má gestão é tudo aquilo que não é dos Estados Unidos. Tem um comentário aí que passou sobre isso. Pois é, porque a nossa ideia de boa gestão é importada, né? É o que vem de fora, que a gente importa e quer aplicar aqui à força, lá abaixo no nosso contexto. E aí, eu sempre fui muito inquieta com essa ideia da má gestão. E aí, na minha tese de doutorado, eu queria entender justamente como é que acontece a gestão de negócios que não são empresariais, que são das culturas populares aqui em Caruaru, né? Uma cidade do interior de Pernambuco. Porque é um contexto muito particular, são organizações muito particulares que estão sobrevivendo há anos, sabe? Sem essa compreensão de boa gestão que a gente tem, de boa gestão, né, entre aspas, tentando aí desconstruir essa ideia. Então, a galera não se forma em administração, a galera não está lendo Stoner, enfim, essa literatura, Kotler, e eles estão conseguindo fazer o negócio caminhar, né? O negócio é a organização ali de cultura popular, né? E essas organizações são reconhecidas mundialmente, assim, sabe? A galera do Pífano que vive viajando para a França, sabe? Eles têm um reconhecimento muito grande. E aí isso me inquietava, né? Então eu fui estudar isso na tese e em pesquisas posteriores. E aí o que é que eu fui percebendo? E aí o que é que eu fui percebendo sobre a constituição desses saberes populares? Esses saberes populares, eles são conhecimentos que são construídos por coletivos, né? Com base no cotidiano, ou seja, no dia a dia dessa galera aí que está fazendo a cultura acontecer. E as coisas vão acontecendo no cotidiano, eles vão através da tentativa e erro, compreendendo como é que as coisas funcionam, né, e vão
sistematizando um conjunto de saberes, que são os saberes populares. E aí esses saberes populares é que dão base para a construção das práticas organizativas desses coletivos, dessas organizações. Então, eles se organizam. Eles só não se organizam do jeito que a gente espera, né? Do jeito que a gente imagina que eles devam se organizar. É engraçado que uma vez eu participei de uma aula num programa de mestrado eu não vou dizer o nome da instituição não, mas em Recife. Aí eu levei um caso para ensino que falava sobre o maracatu, né? E aí o maracatu passa por uma série de problemas, né, de questões, porque eles têm que lidar com esses conhecimentos mais modernos, só que eles têm conhecimentos tradicionais e tal. E aí eu lembro que uma aluna falou assim, que se ela fosse o mestre de cultura popular, que estava ali no caso para ensino, ela demitia todo mundo, porque o pessoal não estava tendo produtividade, sabe? E aí ela ia contratar pessoas mais competentes. Eu esqueci. Pois é, então Meu assim, isso é anjo. muito... Eu acho que isso é uma ilustração maravilhosa para a gente ver, né, que a gente tem expectativas, né, de que as coisas sejam geridas sob uma determinada lógica, que não é compatível com a lógica de certas organizações inseridas em certos contextos, porque nessas organizações eles vão trabalhar com os conhecimentos que eles produziram, né, nos próprios coletivos. E aí que lógicas são essas, né? São lógicas que partem muito de afetividade, de questões relativas a afetos. São lógicas muito embasadas em ancestralidade, né? E aqui em Caruaru a gente tem muitos grupos de capoeira e eu me aproximei de um em particular e assim muito interessante ver como eles se organizam com base nas crenças que eles têm em relação aos orixás, né? Cada instrumento de trabalho deles representa um orixá. E aí a utilização desses instrumentos, a ordem de utilização desses instrumentos é com base na ordem que cada orixá se apresenta no ritual, enfim. Então, tem essa questão da ancestralidade, dos afetos, da união do saber fazer, né? Que, como eu falei lá na ideia de boa gestão, a gente separa o saber do fazer. Né? Uhum. Esses coletivos que partem de uma lógica diferente para se organizar, eles estão unindo o saber e o fazer. Então, não faz sentido eles desenvolverem práticas de organização sem eles colocarem a mão na massa e fazer o trabalho ali que seria considerado de chão de fábrica, sabe? Dentro da nossa literatura. Então, eles sabem e eles fazem. Essa coisa não é separada, não existe a separação. Também são conhecimentos que são muito pautados num conhecimento profundo da natureza, né? Então, essa separação ser humano e meio ambiente, que é muito particular do conhecimento moderno, da gestão da medicina, enfim, né? Não está presente nessa lógica de organização desses coletivos, né? Porque eles conhecem quais os períodos do ano, dependendo da estação, que é melhor fazer determinada atividade. Isso é muito presente nas organizações de agricultura familiar, né? Porque a plantação de determinadas coisas é definida em termos da época do ano, né? Que aquilo vai dar e vai, enfim, vai produzir, né? Então, veja, são modos de organização que têm outra lógica, minha gente, outra pegada, assim, que a gente não aprende na escola, nas escolas de administração, né, mas que atendem a essas particularidades desses contextos em que essas organizações estão inseridas. E aí você me pergunta, né, o que seria esse novo normal para a gestão, né? Seria contraposto essa ideia moderna, né, de modernização, da boa gestão que a gente conhece? Na minha humilde opinião, eu entendo que esse novo normal, ele precisa estar atento às necessidades particulares de cada contexto. E ele precisa estar atento às necessidades de bem viver, sabe? Do bem viver coletivo. E aí isso vai muito além dessa lógica moderna e dessa lógica racional instrumental.
Porque o bem viver, ele envolve questões emocionais, ele envolve questões afetivas, ele envolve as crenças, ele envolve cultura, né? Para a gente bem viver, a gente não consegue bem viver só traçando estratégias na planilha, né, e vendo, fazendo as contas para alcançar o objetivo. Não, é muito além, muito mais complexo que isso, sabe? Então, eu penso muito nesse novo normal. Inclusive, eu não gosto nem de falar de novo normal, porque já está tão batido, mas, enfim, né, essa outra possibilidade de imaginar a normalidade. Inclusive, uma relação mais respeitosa com a natureza, né? Que aí, isso aí para mim é fundamental. Eu acho que a gente tem muito a aprender com esses coletivos de agricultura familiar, sabe? Essa galera que sabe sobre a natureza, porque a gente é natureza, só que a gente se separou dela, né, há muito tempo atrás, para desenvolver um conhecimento assim que separa sujeito e objeto, né? Então, o pesquisador está ali separado do seu objeto de pesquisa, né? Então, a gente se separa da natureza, a gente não é natureza, meio ambiente, a gente não é sociedade, a gente é o sujeito ali, pesquisador, separado. A gente tem que promover essas uniões. Eu acho que a saída é essa, sabe? Sabe que toda essa sua fala, ela me lembrou algumas coisas. A primeira quando o Ítalo colocou aqui a situação de que má gestão é tudo aquilo fora do padrão euro-estadunidense, basicamente, é bem isso. A gente termina que associa muito à administração a forma como os Estados Unidos determinam ou como a Europa pratica, porque eles meio que deram o pontapé inicial, então agora a gente só importa as coisas e vamos importar os modelos de gestão, vamos importar a tecnologia, vamos importar, mas e o nosso conhecimento, sabe? Lembrando de uma outra área, por exemplo, a área de saúde, eles importaram muito dos saberes populares. Tudo que a gente tem hoje de conhecimento acerca de remédios e etc. e tal, que vieram de plantas, essas plantas já eram os avós, os tataravós, era de conhecimento popular, e aí eles só conseguiram identificar quais eram as propriedades químicas, biológicas e etc. e tal, que faziam com que aquilo realmente fosse curado, aquela doença e etc. Mas eles trouxeram o conhecimento popular para os saberes populares para essa área. E aí, quando a gente fala do contexto, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é tão grande, ele tem dimensões continentais, ele é tão grande que existem muitos contextos específicos. A gente não pode nem falar de um modelo de gestão que seja brasileiro. A gente tenta importar um modelo estadunidense de gestão, mas a gente não tem nem como falar de um modelo de gestão que seja brasileiro, porque o Nordeste funciona de um jeito, o Sul funciona de outro jeito. E aí essa sua fala toda de que a gente precisa conversar um pouco mais com o ambiente, que a gente precisa conversar muito mais com os saberes, com a sociedade, e entender que o modelo de gestão que vem lá pronto, que a gente aprende lá nas faculdades e escolas de administração, eles muitas vezes não são aplicáveis a um contexto de uma cidadezinha pequena, ou do interior, ou enfim. Me lembrou também desse livro que eu estou lendo. Eu estou lendo esse livro do Gustavo Cerbasi, que é A Riqueza da Vida Simples. E ele fala exatamente disso, e aí me veio esse novo normal, essa necessidade da gente se aproximar mais da natureza, da sustentabilidade, de pensar mais no nosso contexto, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, ele é algo que vem sendo falado minimamente, mas vem sendo falado já há algum tempo, assim, não minimamente, mas não com tanto fervor, porque essa publicação é de 2019. Mas é muito do que você falou, é exatamente isso. A gente chegou num patamar que o mundo não se sustenta mais. O marketing, que é a área que eu estudo, ele já não se sustenta mais. A gente já está fazendo duras críticas ao próprio marketing. A forma como a gente falava, a forma como a gente emanava o nosso produto, né, a nossa propaganda para as pessoas. Então a gente já vê que essa tentativa de um novo normal, ela já vem acontecendo há um tempo. E parece que agora ela está sendo escancarada, né? Por causa da pandemia, a gente tem que assumir essas novas possibilidades, esse novo normal. E aí vem a questão das resistências que você falou. Que resistências são essas? O que é que você pode falar sobre essas resistências e sobre o organizar, a forma de organizar?
Sim, e aí, como eu falei já de algumas possibilidades, né, de gestão para além dessa boa gestão, eu entendo que essas possibilidades, elas se constituem enquanto resistência, porque elas estão dizendo, espera aí, esse modelo de gestão aí, racional, moderno, que está sendo meio que imposto aqui para a gente, não funciona para a gente, né? Então, a gente precisa resistir a isso. E aí eles resistem se organizando de outra forma, utilizando outras lógicas. Então, quando eu falo de resistência, tem gente que não gosta desse termo, né? Porque, enfim, resistência ele já tem uma conotação meio negativa, né? No senso comum. Mas quando eu falo de resistência, eu estou tentando mostrar que a resistência ela é extremamente importante para a gente pensar outras possibilidades, sabe? Para a gente ir além do que está posto aí para a gente ir além do que é considerado normal, sabe? Eu acho que só a partir dessa reflexão sobre resistência é que a gente consegue pensar essas outras possibilidades. E sempre lembrando que resistência, ela está sempre ali juntinho com poder, né? Poder é resistência. Os dois caminham sempre juntos. Então, sempre que se resiste a algo. Né? No caso aqui particular, eu estou falando a esses modelos de gestão impostos. Né? Aí a gente pode pensar algumas resistências para eles. Porque eles se configuram aí como verdadeiras ferramentas, tecnologias de poder, enfim. Né? Elas são mecanismos de poder, essas formas de gestão. E aí a gente resiste a elas com essas outras possibilidades. Mas aí existe resistência para tudo. Né? Quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente pode pensar resistências para isso também. A Pamela, ela colocou uma pergunta que eu acho que ela, inclusive, cabe bem para depois a gente já olhar os minutos finais. A gente tem 15 minutos, então tava. Mas a Pamela, ela colocou assim: como no nosso cotidiano, nas organizações e relações, a gente pode nos colocar e estar ao lado dessas práticas de gestão com esse olhar para as diferenças e o bem viver? Seria mais ou menos como é que a gente, enquanto indivíduo, consegue fazer com que essa mudança, esse novo normal aconteça? Ótima pergunta e me lembrou muito das nossas discussões. Pamela, para quem não sabe, é minha orientanda de mestrado. Maravilhosa, porque sempre que ela fala de mim, ela diz que bota maravilhosa junto. Eu vou botar também toda vez que eu for falar dela. A Pamela, a gente estava discutindo, eu não sei agora em qual reunião, porque a gente se reúne muito, mas a gente estava falando sobre essas possibilidades para o indivíduo, né? Porque a gente sempre precisa olhar para o indivíduo, mas também olhar para o social. Uhum. Esse indivíduo ele não está isolado, né? Ele está ali inserido em dinâmicas sociais. Então, a gente estava falando sobre a importância do indivíduo reconhecer essas dinâmicas sociais em que ele está inserido. E aí tem um texto muito bom da autora que você já mencionou aí, que é a Jamila Ribeiro, que é o que é lugar de fala, né? E aí ela explica direitinho essa questão do lugar de fala como como um conceito que se refere não ao indivíduo, mas a grupos sociais. E aí, reconhecer-se no lugar de fala, né? Ou seja, reconhecer-se enquanto membro de um coletivo, de um grupo social, né? Que passa por experiências similares, né? Que passa por dores e vitórias similares. É importantíssimo nesse processo, sabe, de pensar essas práticas de gestão, aí como a Pamela colocou, né? Ou melhor dizendo, pensar resistências. Eu acho que a partir do momento que a gente se vê aí enquanto esse sujeito social, coletivo, que tem um lugar de fala, aí a gente começa a ver como a gente pode agir. Eu acho que tudo parte desse conhecimento, sabe? Desse olhar para si mesmo enquanto indivíduo social. Eu pensando aqui, o primeiro ponto é falar de resistência realmente. Na cabeça vem algo um pouco negativo, porque a gente associou, infelizmente, o termo resistência a como se fosse um combate, a uma luta, a um enfrentamento. Não que ele não seja, é um enfrentamento, é um combate a algo que vem querendo ser imposto. Mas a gente associa num termo muito negativo mesmo, numa questão que é muito mais além da normal,
normal é ótimo. Agora eu vou usar normal e vou ficar me questionando enquanto o que é normal. Mas, enfim. E aí, essas pequenas resistências, pegando o gancho da pergunta da Pamela e da sua resposta, ela está muito aí mesmo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, e aí eu também volto para aquele texto da Djamila Ribeiro, quando ela explica sobre o lugar de fala, que eu acho maravilhoso, porque inclusive eu já fui questionado quanto ao lugar de fala, porque eu faço pesquisas e o meu público, os sujeitos da minha pesquisa são pessoas gordas. E aí sempre me questionaram quanto a isso. Ora, você é magro, você está falando de pessoas gordas. Mas em nenhum momento eu coloquei que aquilo que eu estou expondo ali é uma visão só minha, é algo meu e tal. Eu respeito o lugar de fala. E vem o que a Djamila fala, o lugar de fala, o que a Djamila coloca. Lugar de fala é, primeiro, antes de tudo, a gente reconhecer quem nós somos, de onde nós estamos falando e por que ou para que nós estamos falando também. Porque um branco falar de racismo, ele precisa primeiro repensar a sua existência, os seus privilégios, as suas oportunidades, para depois ele começar a falar o que pode, o que não pode, o que deixa, o que não deixa de ser racismo. Se o Brasil é ou não é racista e etc. Ele não sofreu aquilo na pele. Uma pessoa hétero não pode falar de um homossexual, de uma questão de homofobia, porque ela nunca passou por isso. Um homem não pode falar de questões de, por exemplo, mulher ser mas uma mulher ser menos valorizada no ambiente de trabalho. Ele nunca passou por essa situação, então ele não pode falar disso. Então, primeiro você reconhecer o seu lugar, depois você pensar em todo o seu contexto de tipo, quais são as suas oportunidades, o que foi que você teve, o que foi que você teve de benefícios, tem outra palavra que eu acabei de usar e esqueci agora, privilégios. E para depois você se questionar o porquê de você vai falar aquilo. Então, se um gestor ele tiver minimamente essa concepção de quem ele é, quais as práticas porque a gente tem que lembrar, obviamente, que organizações são compostas por pessoas, né? Então, se dentro das organizações, se a gente começa a pensar, se as pessoas começam a pensar, repensar quem elas são, quais os privilégios que elas tiveram, as oportunidades e tudo mais, talvez melhore, inclusive, lá naquele processo de seleção que você falou. E tem empresas que já na seleção elas já descartam algumas pessoas pelo biotipo, pelo tom de pele, pelo cabelo, pela forma de ser, etc. E a gente começa a focar muito mais nas qualidades técnicas das pessoas, no preparo dessas pessoas. Será que é esse o novo normal? Assim, já direcionando para umas últimas palavras, mas será que seria esse o novo normal, Beth? Será que o novo normal ele é contraditório a tudo aquilo e se ele é contraditório e se ele vai acontecer, será que a gente pode ter uns pensamentos muito positivos em relação ao mundo pós-pandemia, ou depois da pandemia a gente ainda vai precisar lutar muito, ter muita resistência para reconhecer que, na verdade, o novo normal são vários novos normais? Sim, eu nunca tinha pensado nisso. Você trouxe um elemento novo para mim aí, essa coisa dos novos normais, né? Talvez seja essa questão mesmo, a gente pluralizar, né, a discussão. Sempre ver a coisa como plural, né? Agora, veja, eu não sei não tenho uma receita não, para definir esses novos normais, porque eu também fui formada dentro da ideia de normalidade, né? Muitos de nós, e para desconstruir isso é um trabalho gigante, só para desconstruir. Para pensar novas possibilidades é outro trabalho gigante. Eu acho que a gente deve se aproximar, né, de quem já vem nessa pegada há muito tempo da resistência. Então, se aproximar de organizações que não estão aí no eixo da discussão, não estão no centro da discussão, né, não são aquelas organizações que são muito trazidas como exemplos no curso de administração, organizações marginais. Né. Acho que a gente precisa se aproximar delas e das pessoas que compõem essas organizações, para a gente começar a pensar nessas outras possibilidades de gestão, sabe? Para mim, essa desconstrução é muito recente também, mas até porque, enfim, faz o quê? Uns 12 anos que eu concluí a graduação, né? Então, eu acho que essas reflexões me vieram mais fortes na época do doutorado mesmo.
Mas é isso, eu acho que é a gente se aproximar de quem está resistindo e começar a ver, não com um olhar negativo nessa resistência, mas ver como algo positivo que nos mostra caminhos a serem tomados. Sabe, eu acho que é por aí, não sei se faz sentido para tu. Não, pensando aqui, eu acho que até eu falei uma coisa que eu nem pensei muito sobre, essa questão dos novos normais. Talvez seja isso mesmo. A gente falou logo no começo da live sobre o não binarismo, né? Sobre o não colocar um rótulo, é isso ou aquilo. E aí, quando a gente coloca um novo normal, termina que a gente também está rotulando. Era um velho e um novo. E por que não pensar em novos normais? Em novas formas? A gente aprender sempre um pouco mais com todo mundo, de todos os tipos, de todos os gêneros, de todas as cores e etc e tal. Enfim. Isso está aberta a aprender, né? Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta eles nos ensinarem, a gente não está entendendo que aquilo é uma possibilidade, né? Para gestão ou que seja lá para o que for. É importante a gente exercer também a escuta, né? Cuidadosa e consciente. A gente não resistir a aprender. Mas é até aquela situação que você citou da menina falando lá que se ela fosse a mestra lá, ela ia demitir todo mundo porque não estavam tendo competência e etc. Mas ela não está ali naquele local, ela não sabe quais são as competências de fato, né? Ela não conhece aquela realidade. A gente julgar o outro é muito fácil, conhecer a realidade. E aí, só um parênteses também sobre essa questão de construção e desconstrução, é difícil a gente desconstruir justamente porque a gente vem sendo, entre aspas, construído, né, durante toda a nossa vida. Então, todas essas questões parecem que já estão tão enraizadas dentro da gente, está tudo tão dentro da gente que para desconstruir o processo ele é muito, muito mais duradouro. Assim, a gente não é só dizer que somos antirracistas, somos anti-homofóbicos, somos anti-tudo, anti-machistas, enfim, a gente não é só isso, a gente tem que trabalhar isso dentro de si. E enquanto gestão, pensando que para futuros gestores ou para gestores e para organizações como um todo, dentro da organização todos nós conseguimos fazer algo. Se não consegue fazer, se você não é gestor, mas pelo menos no campo onde você atua, seja um pouco mais paciente, seja um pouco mais aberto a aprender com a pessoa que seja mais nova ou mais velha do que você, esteja mais disposto a conhecer os outros saberes e não só o seu. Não ache que o seu mundinho ele é o único, que o que você conheceu, o que você aprendeu na universidade, na faculdade, está superior ao que aquela pessoa aprendeu na vida, né? Acho que assim a gente começa a construir esses novos normais, que eu gostei também do termo, esses novos normais que poderão surgir no momento pós-pandemia. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a Beth, que aceitou o convite, topou esse desafio de vir aqui dialogar numa live, e trouxe tanto conhecimento, tantas reflexões. Acho que principalmente para hoje foram muitas reflexões acerca desse nosso mundo, né? Não só no âmbito da gestão, mas num contexto mais social, num contexto mais amplo. Se Beth quiser falar alguma coisa para vocês. Só agradecer também a todo mundo que participou. Eu estou sem óculos, tá? Estou de lente, então eu estou um pouco sem conseguir ver todos os comentários, mas muito obrigado a todo mundo que entrou, participou. Eu quero ela como minha professora, olha. Então, Beth, se quiser se despedir também. Gente, obrigada aí pela presença. Eu não imaginei que ia dar tanta gente não, que coisa boa. E assim, de convidá-los a refletir sobre essas coisas mesmo, que eu acho que é uma reflexão diária, sabe? E faz a gente criar uma certa vigilância, assim, sabe? Nas nossas práticas cotidianas. A gente precisa ser vigilante mesmo, refletir sobre tudo que a gente faz, sobre o impacto, tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz causa impacto. Às vezes a gente acha que não, mas causa, minha gente. E pensar nessas coisas é fundamental para a gente, sei lá, mudar um pouco essa realidade doida, essa ideia de normalidade distorcida que a gente tem aí.
Valeu, É viu, isso. João? Muito Não, obrigada pelo eu convite. agradeço muito, 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 muito a Beth. Quero aproveitar aqui todo mundo que está aqui para avisar que amanhã sai vídeo no YouTube, aquele que pega o gancho para fazer uma propaganda. Amanhã sai um vídeo no YouTube sobre esse livro que eu comentei aqui, que é o da Djamila Ribeiro. Quem ainda não conhece o projeto Diálogos com Ciência, pode se inscrever, ou seguir e se inscrever lá no YouTube e aqui no Instagram. Eu saio de todas as lives, e pode parecer repetitivo, mas eu saio de todas as lives muito mais vigoroso e muito mais rico em conhecimento, sabe? Vocês me levam, todos vocês convidados, me levam a pensar e refletir muitas coisas que eu não pensava, não refletia, e eu saio com um aprendizado muito maior. Espero que todo mundo que assista, e espero que para vocês também que participam, também seja assim, porque tem sido um projeto muito bom. Eu tenho ficado muito feliz com ele. Então, agradecer mais uma vez a Beth, foi extremamente rico, foi extremamente compensador, não sei se essa palavra existe, mas enfim, foi maravilhoso ter passado essa uma hora com você, matar um pouquinho da saudade dessa professora que foi tão excepcional em sala de aula e que é uma pessoa excepcional também na vida. Muito obrigado, obrigado a todo mundo e que participou, que mandou mensagens. E é isso, boa tarde a todo mundo, já boa noite. Boa tarde, Beth. Obrigado mais uma vez. E o canal está sempre aberto para quando você quiser voltar, dialogar, botar a gente para refletir, os neurônios da gente para queimar. Obrigado, viu? Obrigada também. Beijo para Tchau, vocês. gente. Tchau. Também. Obrigada.